O deputado Tenente-Coronel Zucco, pelas redes sociais, reagiu à abordagem adotada pela velha imprensa brasileira para se referir ao atentado contra o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sobreviveu a um ataque. Zucco apontou: a extrema-esquerda é negacionista e maldosa, mas a verdade sempre prevalecerá. O deputado disse: é repugnante a forma como a extrema-esquerda e alguns militantes disfarçados de jornalistas tentam a todo momento minimizar ou insinuar que o atentado ao Trump e a Bolsonaro foi mentira. Ele mostrou trecho de vídeo da Rede Globo em que, mesmo com as imagens, o narrador faz tudo o que está ao seu alcance para lançar dúvidas sobre o que os espectadores estão vendo. Zucco afirmou: zero responsabilidade com a informação, zero empatia. Vocês sim são negacionistas. Sabe por que vocês acham que foi uma farsa? Porque vocês são uma farsa. Vocês estão acostumados a mentir, enganar as pessoas, manipular a opinião pública. São capazes de qualquer coisa pelo poder. O deputado ponderou que a velha imprensa mostra seu medo, justamente por saber que a direita está avançando em todo o mundo, e disse: a democracia resiste em meio à hipocrisia, à tirania e à maldade. O tempo está mostrando o lado certo da história. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede e nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. É repugnante a forma como a extrema esquerda e alguns militantes disfarçados de jornalistas tentam a todo momento minimizar ou insinuar que o atentado ao Trump e ao Bolsonaro foi mentira. O ex-presidente americano Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia. De repente foram ouvidos sons que pareciam ser de tiros. As imagens mostram aí o que parece ser sangue também no rosto dele. Zero responsabilidade com a informação, zero empatia. Vocês sim são negacionistas. Sabe por que vocês acham que foi uma farsa? Porque vocês são uma farsa. Vocês estão acostumados a mentir, usar as pessoas, manipular a opinião pública. São capazes de qualquer coisa pelo poder. Vocês não sabem o que é ter princípios e não abrir mão da sua honra. Não sabem o que é enfrentar um sistema, mesmo que isso custe a sua liberdade. Você vê as pessoas e a sociedade como algo que vocês podem usurpar, feitos verdadeiros parasitas. Vocês estão com medo, sim. Sabem que a direita está avançando, que o Trump será eleito presidente dos Estados Unidos e que o Bolsonaro se tornará elegível outra vez. Sabem que não dá mais para omitir os absurdos deste desgoverno. A democracia resiste em meio à tirania, hipocrisia e maldade. O tempo está mostrando o lado certo da história. Que estão conosco, uma alegria estar com vocês. Todo domingo a gente está aqui trazendo todos os lados da notícia, né? Que é muito importante, porque do jeito que está o nosso jornalismo profissional hoje, do jeito que afundou a coisa, hoje em dia a gente só encontra a verdade procurando nos canais competentes, na internet, através de pessoas que têm credibilidade para trazer a notícia e a informação completa. Porque depois dessa de ontem, do atentado ao Trump, e que um jornal botou que o Trump caiu do palco, eu achei aquilo ridículo. Aí teve um outro que botou o suposto atentado a Donald Trump. Aí teve um outro que botou Donald Trump sai manchado de vermelho e fica a dúvida se é sangue. Gente, eu estou falando dos maiores jornais do país, dos maiores blogs do país. Botaram isso. Então, se entende o porquê o desespero deles de censurar a internet, censurar a nós conservadores, exatamente para que as mentiras deles prevaleçam. Por isso que eu agradeço a vocês todos os domingos que estão aqui conosco. Pessoal, acabou de encerrar a votação da regulamentação da reforma tributária. Infelizmente, ela foi aprovada. Eu quero dizer para vocês que eu votei contra e sempre irei votar contra o aumento de imposto. Nós sabemos da importância de uma reforma tributária, mas a forma com que esse texto foi apresentado, a toque de caixa, sem que nós pudéssemos ter tempo para analisar com responsabilidade, com trechos polêmicos envolvendo imposto do pecado, que vai aumentar impostos para bebidas, impostos para carros, a questão dos itens da cesta básica, de carne e tantos outros pontos importantes que vão impactar a vida dos brasileiros nos próximos anos. Então, lamentavelmente, nós tivemos essa aprovação hoje na Câmara. Não preciso nem dizer que a esquerda está comemorando, porque eles têm uma verdadeira sanha em punir o cidadão brasileiro. Guardem os nomes dos deputados que votaram por aumento de imposto. O Brasil não vai esquecer isso. Esse governo é muito irresponsável. Eu acredito que todos os brasileiros têm a plena consciência de que pagam muitos impostos. E aqueles que decidem empreender vivem na pele o problema da alta carga tributária e a complexidade de manter os tributos em dia. Então, todos nós sabemos da importância de reformar esse sistema caótico que pesa muito nas costas do cidadão. Cada brasileiro carrega toneladas nos ombros para manter esse estado ineficiente e gastador, e sem ter o devido retorno em produtos e serviços.
Então, depois de 40 anos de discussões, idas e vindas, muita bola na trave, eis que o parlamento brasileiro resolve aprovar a reforma tributária. O que a gente mais ouviu aqui foi que esse texto iria garantir transparência e simplificação. Eu, sinceramente, não estou vendo nenhuma coisa nem outra. Primeiro, estamos testemunhando um monte de alteração de última hora. O lobby dos grandes setores econômicos está ditando os rumos das discussões e não o interesse público. Isso aqui virou um grande balcão de negócios. É aquele velho ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Quem pode mais, chora menos. Estamos vivendo o festival das exceções. No final das contas, será o povo que pagará por tanta benevolência com os amigos do rei. Adeus picanha, adeus cervejinha. E vamos combinar, onde está a simplicidade de uma legislação com mais de 500 artigos, muitos deles redigidos nos últimos dias? Continuaremos tendo a carga tributária mais alta do planeta, agora com essas novas siglas: IVA, IBS, CBS, Imposto Seletivo. Aliás, este Imposto Seletivo virou a verdadeira panela do diabo. Na dúvida, mete o segmento econômico no imposto do pecado, para garantir mais arrecadação. É preciso dizer com todas as letras: Dona Maria, seu João, vocês estão sendo assaltados por essa reforma tributária do Lula e do Haddad. Essa reforma está sendo aprovada com o meu voto contrário. Estamos criando um monstrengo horroroso. E muitos batem palma como se essa reforma fosse a salvação do sistema tributário brasileiro. Pobre empreendedor, pobre empresário, estamos caminhando para ter o pior ambiente de negócios. É como se estivéssemos dizendo: investidores, por favor, não venham para o Brasil. Pegamos a estrutura de um Fusca, colocamos rodas de caminhão, pneu de moto, retrovisor de caminhonete e escapamento de trator. Estão desfilando por aí como se fosse uma Ferrari. Essa não é uma reforma do Brasil, dos brasileiros. Isso é uma negociata feita às pressas para deixar os pobres mais pobres, acabar com a classe média e expulsar qualquer investidor do nosso país.